Olá para você que nos acompanha aqui pelo YouTube da Jovem Pan Blumenau. Estamos aqui para mais um episódio do Conecta Pan. E hoje vamos falar sobre inovação. É um assunto que eu curto bastante, vai render um bom bate-papo aqui, porque a gente vai falar mais especificamente do Centro de Inovação aqui de Blumenau. O Centro de Inovação ele faz parte da rede catarinense, Rede Catarinense de Centros de Inovação. São 15, São 15 aqui em Santa Catarina que fazem parte desse centro, 12 em funcionamentos e 3 unidades em construção, naquela fase de preparação aqui do Centro de Inovação em Santa Catarina. E para isso, para falar sobre isso, aniversário de 3 anos também desse Centro de Inovação, do CIB aqui de Blumenau, vamos conversar com o professor Udo Schroeder, que é presidente do Centro de Inovação aqui de Blumenau. Professor, que honra estar recebendo o senhor aqui no nosso podcast para falar sobre esse projeto fantástico, que envolve a inovação aqui em Blumenau e também toda a nossa região. Legal, obrigado Gabriel, obrigado pela honra de nos ter convidado também para falarmos um pouco mais do nosso Centro de Inovação e na verdade todo o ecossistema do Vale Europeu e de Santa Catarina. Claro, a gente vai falar bastante sobre isso porque é um projeto muito interessante, que fomenta a inovação não só aqui em Blumenau, mas também como toda a região. Inclusive está completando 3 anos aqui em Blumenau, No auge da pandemia surgiu o Centro de Inovação aqui. Isso. Esse projeto começou, resumindo rapidamente, que começou lá em 2011, quando o governo do estado de Santa Catarina montou um projeto de transformar Santa Catarina no estado máximo de inovação. Sim. Então a inovação passou a ser uma bandeira de estado, para que a gente acelerasse ainda mais a economia do estado. Nosso estado já é bastante diversificada a economia, já somos reconhecidos hoje como o segundo estado mais inovador da União, ou seja, estamos bem encaminhados, mas isso virou um projeto aí de Estado, uma política de Estado, para que a gente pudesse efetivamente criar uma rede. Então, conseguiu, consolidar uma rede com 12 unidades já construídas e 3 nessa fase de implantação. E todas essas unidades são iguaizinhas a que a gente tem aqui em Blumenau, que é ali pertinho do Campus 2 da FURB, Isso. Na verdade, arquitetonicamente, eles são um pouco diferentes, Sim, o modelo mas que lembra nós bastante, temos, o modelo que nós temos em Blumenau era para ser o modelo para todos os municípios. Sim. Mas aí, dependendo das condições locais, assim por diante, tem alguns prédios diferentes, Sim. Mas lembra bastante, Lembra bastante. A arquitetura ali, o Centro de Inovação tem esse modelo único. Mas só para a gente contextualizar então, o Centro de Inovação ele tem algumas divisões, que é startups, tem incubadoras, tem projetos de estudantes também, Como que é essa divisão dentro do CIB ali? Nós temos lá, na verdade, 4 grandes missões. Sim. Uma que é a ativação do ecossistema de inovação e empreendedorismo. Claro. Ou seja, em Blumenau, o nosso ecossistema já estava muito evoluído. Ele sempre foi... Lembrar, sim, que historicamente o primeiro computador veio para Blumenau, ou seja, a gente tem uma série de coisas, de história interessante. Então, o ecossistema já era, assim, bastante forte. E o que a gente tem que fazer agora é tentar alinhar essas iniciativas todas. Então, a gente tem uma série de entidades, todas elas fazendo as atividades de inovação e empreendedorismo, mas a gente precisa alinhar isso, porque juntos, certamente, os projetos serão mais robustos. Então, esse é o primeiro desafio, é alinhar isso e ativar todo o ecossistema. A gente sabia que não ia ter espaço suficiente num prédio, mas o ecossistema como um todo, independente de estar dentro do prédio do Centro de Inovação. A segunda delas é criar cultura inovadora e empreendedora, que é um desafio forte, porque a gente tem que começar a pensar em inovação no dia a dia. E isso tem que estar no DNA nosso e das organizações. Com certeza. E muitas organizações de sucesso acabam se acomodando. E a gente tem que trazer isso para o dia a dia. E eu sempre brinco que a gente tem que voltar a fazer pergunta de neném. Por que eu estou fazendo as coisas desta forma? Não tem outra forma de fazer isso. Então, isso é o DNA da inovação. Ficar constantemente nos questionando os nossos negócios, os nossos processos, para ver se não existe efetivamente alguma outra forma melhor para fazer isso. A terceira missão nossa é criar novos negócios. Para isso a gente tem uma incubadora, e o foco dessa incubadora é criar negócios inovadores. Não é criar mais do mesmo. Então, alguém que tem uma ideia que quer replicar alguma coisa que já existe, a gente não apoia muito isso, que a gente quer realmente inovar. Para isso, então, para incubação, aceleração, ou seja, tudo isso que leva o nosso ecossistema a ativar ainda mais a economia através de criação de novos negócios. Certo. E a quarta missão, que também é bastante espinhosa para tocar, que é a questão de
nós ajudarmos as empresas estabelecidas, aquelas empresas que já estão no mercado, de sucesso ou não, a pensar em inovação. E isso é um desafio grande, porque as empresas que estão estabelecidas, os seus gestores estão lá para atingir suas metas. Certo. Então todo mundo começa o período dele sabendo o que ele tem que entregar até o final do mês e assim por diante, né? Pensar fora da caixa, né? Isso. E é isso que é difícil da gente fazer. Porque quando você chega lá e diz assim, você não quer parar seu processo um pouquinho para a gente analisar, ver que não tem forma melhor para fazer? A resposta é automática, né? Primeiro deixa eu entregar minhas metas, depois você volta aqui para conversar. E a gente nunca mais volta, porque nunca ele vai arrumar tempo para isso. Sim. Então esse é o grande desafio, né? Então, abaixo dessas 4 missões, então, a gente tem uma série de atividades, né? Então, lembrar que isso é um centro de inovação, né? O empreendedorismo vem como consequência. Então, certo. a gente quer inovar, né? E essa é, às vezes, alguma confusão que se faz, achando que inovação tem que ter necessariamente tecnologia da informação. E isso não é verdade. Eu posso inovar também em processos, né, que vão além da tecnologia, né? A tecnologia da inovação hoje ela é transversal, certamente, Sim. a todo tipo de negócio. O campo de inovação é muito amplo. Isso. Só que a tecnologia é meio. Tecnologia não é fim. A menos para as empresas de software ou as empresas de hardware, assim por diante, tem a tecnologia como fim do seu negócio. Mas para a economia, a tecnologia é meio, né? Então, qualquer negócio provavelmente precisa da tecnologia, mas como instrumento, como meio. E essa é a confusão que se faz hoje, né? Se fala muito em startup, e aí quando startup no setor de tecnologia são mais fáceis de serem criados do que no mundo fora da tecnologia. Então muita gente confunde isso. E aí só fala em startup e esquece que a gente quer falar de inovação, né? Então esse é o grande desafio. Muito bem. São 3 anos, então, desse centro de inovação. Professor, o que representa para você 3 anos oferecendo inovação para Blumenau e também para toda a nossa região? Esse projeto, quando nós vimos esse projeto pela primeira vez lá na história, isso nos encantou, porque era uma forma de a gente sistematizar, né, toda essa questão de efetivamente inovar, né, e apoiar todas as empresas nesse sentido. Então as entregas foram assim muito interessantes, porque assim que nós inauguramos o centro, né, 2 meses e meio depois nós estávamos totalmente lotados, o prédio estava totalmente cheio, né, com todo o espaço comercializado. E desde então nós temos fila de espera, né? Ou seja, gente querendo entrar e fica, né, aguardando. Isso não quer dizer que, por exemplo, uma empresa que queira criar, né, ou alguém que queira criar um novo negócio, ele não precisa necessariamente estar dentro do prédio, porque a gente pode fazer também o que a gente chama de incubação virtual. Certo. Então o cara pode continuar lá na sua garagem de casa e nós dando todo o apoio para que ele desenvolva aquela ideia. E hoje vocês têm incubador o Instituto Gene, né? Isso. Instituto Gene, na verdade, o Instituto Gene é o gestor de todo o Centro de Inovação. Certo. Né? Então, assim, porque o Centro de Inovação Blumenau, e a gente usa essa marca forte, ele é, na verdade, um prédio. Certo. Ele não tem nem personalidade jurídica, né? Não tem nem CNPJ. Então, quem administra isso é o Instituto Gene, que foi uma incubadora que começou num projeto de FURB lá em 96, tal, né? E depois foi caminhando. E quando veio esse projeto do Centro de Inovação, nós adaptamos, né, estruturamos o Gene para que ele pudesse ser o gestor desse centro, né, ou de todo esse projeto. Então, além de cuidar da estrutura física, né, da questão do condomínio lá, a gente também tem que tocar todos os projetos que o governo do estado espera que a gente entregue. Lembrando que isso é um projeto público, né, é a iniciativa do público. E uma coisa interessante que nós trabalhamos lá, e eu sempre repito isso, é importante a gente falar aqui também, Gabriel, é como é que é feita a governança disso. Que o Instituto Gene é um CNPJ que tem lá na sua governança, nós somos uma organização sem fins lucrativos e reconhecidos como uma organização social. Então, como organização social, a gente pode trabalhar de forma um pouco mais flexível com o setor público, né? Então, isso... Por exemplo, todos os hospitais públicos do Brasil são geridos por OSs. Certo. Né? Essa imagem está até um pouco desgastada depois daquela história lá dos respiradores no Rio de Janeiro e tal, né? Mas sempre tem laranjas podres nesse caminho também, né? Mas então ela tem essa característica. E aí nós preparamos o Gene para ser o gestor disso. E nos nossos conselhos, que são os responsáveis, né, para tocar esse projeto,
estão representado o que a gente chama de quadro para hélice, né? Então, o que é isso? Nós temos lá o setor público presente na nossa gestão, né? Inclusive a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Blumenau está dentro do nosso prédio. E isso é legal porque aproxima bastante, né, o setor público. Mas nós precisamos ter o setor privado também. Então, todas as empresas e aí as instituições que representam as empresas, como a CIB e assim por diante, estão lá conosco também na gestão. Nós precisamos de academia, porque sem universidade, sem pesquisa, você não faz inovação. Então, eles têm que estar lá. E nós temos hoje também conosco uma hélice representando o setor social, né? Certo. Que assim, para fazermos efetivamente, e a sociedade organizada de alguma forma, para nós fazermos os nossos projetos na área social. Então, sempre, todas as nossas decisões são tomadas com esses 4 setores envolvidos e nos ajudando a tocar aquilo, né? Muito bem. E isso é importante, Gabriel, porque muitas vezes um projeto desses vira uma bandeira política, né? Por exemplo, a prefeitura diz, não, eu quero esse projeto meu. Sim. E o resto do setor não vem junto, isso vira uma bandeira muitas vezes política. E a gente sabe que aí troca governo, as coisas eventualmente começam a desandar assim por diante. A política começa a ser associada, né? Isso. Então não pode ser também só da academia, porque daí todo mundo, não, isso é um projeto acadêmico, isso aqui não casa com a necessidade de mercado e assim vai. Então nós temos sempre as 4 hélices envolvidas. Tem que andar né? lado a lado para fazer desenvolver, né? Isso, exatamente. Então a gente fala que o nosso projeto, se alguém nos pergunta quem é o dono daquele equipamento lá no nosso prédio, do projeto, não tem um dono específico. O dono daquilo lá é a comunidade. Né? A comunidade de Blumenau é da nossa região. Isso foi construído para eles, para fazer entrega para eles. Né? Inclusive, eu fui muitas vezes lá no Centro de Inovação e fui muito bem recebido. Obrigado. Muito bem recebido. É realmente fantástico o projeto, né, do Centro de Inovação. Legal. E com esses 3 anos também vem uma identidade visual nova, né? Foi lançada agora recentemente uma identidade visual nova. Eu tenho aqui a nova logo, né, do Centro de Inovação de Blumenau. Como que isso representa as características aí do CIB? Assim, quando nós inauguramos, o governo do estado tinha sugerido que a gente usasse a nossa logo antigo, que era o mapa de Santa Catarina, Sim. com a localização de cada centro. Isso. Né? A logo oliverdinha, né? Isso, exatamente. E só que ninguém seguiu isso, né? E isso acabou também cansando um pouco essa imagem, né? Tá sempre aquele mapa lá de Santa Catarina. Aí a gente acabou mudando, fizemos um branding aí dessa marca, né? E aí usamos aí, na verdade, as 3 palavras-chave, que é a ideia, conexão e transformação, né? Essas são as nossas palavras-chave. E aí ficou o CIB, né? Estilizado de uma forma um pouco diferente, né? Sim, sim. Mas continua com o mesmo nome, que é Centro de Inovação Blumenau. E esse é um alerta que nós temos que fazer, porque o nome dele é Blumenau, mas a atuação dele não é só de Blumenau. Não é só Blumenau, então, né? Toda a região, né? Isso. Então a gente sempre tira o D lá para não dar a conotação de que não, esse é de Blumenau, não. Esse é o Centro de Inovação. Blumenau é só o nome dele. Ficou muito legal essa identidade visual, né? Que ela adota as cores azul e fala justamente sobre essa questão da conexão, né? Isso, conexão, exatamente. ideias. Então foi muito bem trabalhado. Professor Udo, quais que foram os marcos mais importantes para o Centro de Inovação ao longo desse último ano, agora 2023, ou até mesmo nesses 3 anos, né, que o CIB existe aqui em Blumenau? Legal. Bom, já falei da ocupação dele, né? Claro. Assim que nós inauguramos no meio da pandemia, foi um desafio, né? Desafio gigante, né? Gigante, exatamente, em dezembro de 2020. Mas assim que a gente startou, então, o que nós tínhamos, como a gente tinha já um ecossistema de inovação, de empreendedorismo Blumenau bastante evoluído, a ocupação dele foi fácil. Certo. Então a gente sempre diz assim que o nosso primeiro ano foi de sucesso absoluto, né? Porque a gente já saiu com ele totalmente ocupado e era o grande desafio do primeiro ano, e já tocando projetos, que é um outro negócio importante que a gente tem que levar em consideração, porque aquele prédio sozinho não representa nada se a gente não tiver projeto rodando lá dentro. Com certeza. Né? Era o cuidado que a gente tinha, não queríamos transformar aquilo numa UPA, né? Normalmente nós temos uma UPA bonitinha, mas não tem remédio, não tem enfermeiro, não tem médico. Nada adianta, né? Nada. Então a gente queria ter efetivamente projetos. E foi assim, então o primeiro ano foi muito legal, né? Pela execução, e aí o time que nós tínhamos lá e temos que é responsável por isso, né? Não tem fórmula mágica para isso. Tem muito trabalho, muita conexão, e a palavra-chave é conexão. Por isso o slogan do Gene é Gene Conecta, né? Nós não temos entregas lá, mas a gente faz conexão de necessidade do mercado com as entregas que eventualmente existam, né?
Então, inclusive, quando nós começamos o segundo ano, eu sempre falava para eles, o primeiro ano foi fácil, foi muito fácil. Sim. Porque no primeiro ano você vende expectativas, tem um prédio bonito, agradável e tal, e isso é muito tranquilo, pessoal. E agora, o que vem depois? Aí no segundo ano começa a cobrança. E aí, o que vai acontecer efetivamente aqui? Aí começa a cobrança pelas entregas. Se mantém a expectativa lá no alto. E cada vez mais alto, né? Então, se a gente vê a avaliação que a gente tem, essa avaliação, ela saiu muito boa no segundo ano, ela já, né? Os indicadores nossos mostram que agora a régua está alta. E vai ser assim, terceiro ano não foi diferente, né? Terceiro ano também, porque agora a gente começa a fazer, na verdade, o rodízio das empresas, dos projetos que estão lá dentro, né? Nós estamos com 42 projetos, né, rodando agora, mas todos esses projetos têm um deadline, né? Esse é um centro de inovação, isso não é um condomínio. Então, todo mundo que leva um projeto para lá, quando ele entra, ele já sabe que ele tem um prazo para executar esse projeto. Deadline, então, é o prazo de entrega de um projeto. Exatamente, né? A linha de fim lá de que chegou aqui, você tem que desocupar o espaço, né? E esse é um desafio grande, né? Porque é bom por um lado, porque todo mundo vai com o seu projeto, ele tem a pressão do tempo. Sim. Não acomoda, toca porque tu tens um tempo para ficar aqui. Tem tempo para desenvolver. Senão, se fosse um condomínio, ele simplesmente se acomodaria e legal, ele tem um espaço para ficar lá, né? Que é muito bom porque lá ele está conectado com todo o ecossistema. Mas nós temos que oxigenar isso. Sim. Não posso ter ad eterno lá um projeto, né, dentro que não inove também. Então nós temos que ficar renovando. E agora no terceiro ano começa essa pressão. Né? Muitos projetos têm que sair. Alguns já saíram até porque não cabiam mais lá. Né? Eu quero citar o exemplo aqui de uma empresa que nós estivemos lá dentro, que é a Paytrack, que posso falar o nome dela, né? Eu acho. Sim. Ela entrou lá no nosso projeto logo no começo da inauguração com 34 colaboradores. Um ano e meio depois ela saiu porque estava com 170. 170. Aí não cabe mais, né? Não cabe. Não cabe. Eu também vou citar um exemplo aqui do pessoal que inclusive é meu amigo, né? O Leonardo da Solo, que ele começou, né? Ele tem os cartões de visita lá. Ele está ainda no centro de inovação, né? E agora está ampliando para o Canadá, né? Isso que eu acho bem interessante. Então começou aqui em Blumenau e já está ampliando seus horizontes lá para o Canadá através do Elton, né? Que está lá no Canadá também, levando a marca da Solo, a marca de Blumenau, né, para a América do Norte. Já temos alguns exemplos desses, sabe, de projetos que nascem. E essa é toda a riqueza, né, principalmente da incubadora, que a gente pega uma ideia lá e ajuda o camarada a efetivamente transformar isso num negócio rapidamente e com uma taxa de mortalidade muito pequena dessas empresas. Né? Porque as pesquisas do Sebrae mostram que as empresas aí, 70% delas têm problema nos 3 primeiros anos e chegam a fechar. Por quê? Porque começa sem orientação correta e assim por diante. E é isso que a gente tem para entregar, né? Ajudar o camarada a fazer da melhor forma possível desde o começo, né? Sim. E aí nós temos um dos desafios ainda que estávamos conversando agora, que é assim, quando tu falaste de um projeto que está indo para o Canadá, é isso. É transformar esses negócios que estão iniciando, que eles tenham a visão de mundo e não só do Brasil. Né? Quando a gente fala em internacionalização de empresas no Brasil, esse é um desafio grande. Por quê? Porque um país geograficamente grande que não o nosso, com uma população de 220 milhões de habitantes, todo empreendedor, a maioria dos empreendedores que começam seu negócio, eles olham para o Brasil e dizem, nossa, esse mercado já é grande demais para mim. Né? Então ele começa seu negócio não pensando no mundo, mas pensando localmente. E isso é um erro. Né? Mesmo que ele não queira começar a fazer negócios internacionais no primeiro instante, mas ele deveria começar com essa preocupação. Então, desde o seu primeiro plano de negócio, olhar e verificar. Eu tenho um mercado que é muito maior que o Brasil, inclusive. Com certeza. Né? Então, o CIB acaba encorajando, né, a internacionalização, porque acredito que é receio de muitas empresas, né, entrar para o mercado internacional. É muito desconhecido, e o desconhecido sempre dá medo. Sempre Nós dá temos medo. um problema sério no Brasil, que é a questão da língua, né? Infelizmente, o português não é aceito assim como o inglês em qualquer lugar do mundo. E as nossas escolas, infelizmente, a gente ainda não tem essa formação básica, né, do começo. Claro. E esse é um dos desafios, trazer a língua... Né? Professor, você comentou então que no primeiro ano do CIB aqui em Blumenau foi um sucesso, né? Nos outros anos seguiu essa mesma tendência. Então pode-se dizer que para o ano que vem a meta é suprir essa expectativa ou até superá-la, né? Isso, agora temos que superar, né? Como todo ano. É uma meta, né? É uma meta. Uma meta. E tem outras metas aí que o Centro de Inovação pretende alcançar, né? Seja em estrutura física, né?
aí no campo do Centro de Inovação? Agora sim, a grande pressão é esse espaço físico. Né? Assim como eu falei, as empresas podem ficar lá dentro 3 anos e depois disso tem que voar. Claro. Mas a gente gostaria que eles voassem o mais próximo possível, para que ali a gente desenvolva o que hoje a gente está trabalhando, que é o Distrito de Inovação de Manaus. Inclusive, isso é uma área já definida, né? Então, nós estamos trabalhando esses 2 projetos. Um é o distrito, ou seja, trazer para aquele espaço ali do bairro da Itopava Seca, o miolo ali, né? Que começa lá no campus 1 da FURB e termina ali no Centro de Inovação. Reúne, né? Reúne ali o Centro de Inovação, a universidade, tudo. Então, ali tem um ecossistema bem bacana ali e a gente vai usar isso para atrair para esse espaço, né, todas essas iniciativas. Claro. E aqueles que precisam sair do centro, que eles fiquem nesse espaço próximo. E a gente trocando energia, mesmo que eles estejam no mesmo prédio. E também temos um projeto pronto de construção do CIB2, né, o segundo espaço, né, físico, que é um projeto inovador, que é construir um prédio no estilo daquele lá, arquitetonicamente muito parecido, mas todo ele construído em bloco de madeira. Então será um prédio de 5 andares, onde não entra um ferro, não entra um concreto, né? Ele vai ser totalmente construído em blocos de madeira. Totalmente de madeira. Então madeira engenharada, tal. Claro. Tem uma tecnologia que lá fora na Europa, principalmente no Canadá, Estados Unidos, tem uma demanda muito grande por madeira para construir efetivamente. Parar com a selva de pedra, a gente tem as construções todas feitas em madeira. Né? Então, interessante. Já para a Ásia eles usam muito bambu e outras formas construtivas, né? Então esse é o maior desafio, né? A gente buscar esse segundo espaço, né? E é justamente para que eles tenham esse espaço para caminhar, né? E enquanto isso não fica pronto, né? Enquanto ele não tem um prédio físico, o que nós vamos fazer, e o modelo já está pronto, é fazer um metaverso. Então a gente vai ter um centro de inovação virtual, né? Ele já está disponível, quem quiser, inclusive, entra lá no nosso site, ele está lá, você pode já caminhar dentro do espaço, né? A partir do seu celular, do seu computador e tal. Quem tem depois um óculos de realidade virtual vai, né, poder sentir dentro do espaço efetivamente, né? Então esse é o caminho para a gente pelo menos dar essa oportunidade. Então, eu acredito que a partir de março ele vai estar já com todo o conteúdo, porque hoje o conteúdo que está lá é fictício, só para ter uma ideia de como é que vai ser esse projeto. E a partir daí a gente coloca lá o conteúdo real. E aí quem estiver distante e não puder vir nos visitar fisicamente, vai poder nos visitar virtualmente já dentro do espaço, né? Espaço virtual. Claro. Assistindo palestra, participando de reuniões, assim por diante. Então esse é o caminho, né? Que a gente sabe que o metaverso não vai explodir rapidamente, porque é uma questão cultural, né? Sim. A gente passou por isso na pandemia. Com certeza. Esse negócio de a gente ficar à distância, trabalhando à distância, mas essa pressão volta e dizer que o pessoal já não quer mais ficar em casa, né? Eles querem conviver com as pessoas, tocar as pessoas e tal. Mas o metaverso é interessante, né? Até porque os jovens que estão vindo, né, vocês estão vindo numa outra pegada da geração que a gente tem até agora. Então, eles gostam desse ambiente virtual, né? Os games trouxeram isso, né? E o metaverso tem muito dessa pegada de um espaço, né, gamificado e tal. Então, é para lá que a gente vai e nós temos que ir acelerando o aculturamento da comunidade nesse sentido, né? Professor, se a gente fala de empresa, não tem como não falar de startup, que é esse novo modelo de negócio que está vindo por aí, né? Tem uma estimativa de quantas startups estão instaladas ali dentro do CIB atualmente? Hoje nós temos ao todo 42 projetos. 42 projetos. Aí nós temos 15 projetos de incubação. Certo. Temos 8 residentes que estão lá dentro, né? E 7 que estão virtualmente. Então, eles estão assessorados, recebem toda a nossa ajuda, mas não precisa estar lá todos os dias, por exemplo. Vocês não têm espaço físico lá para eles, então eles estão em casa, né? Então, delas, de startup, nós devemos ter umas 20 organizações, né? Em todos os segmentos. Todos os segmentos. Não temos assim... É claro que o segmento de TIC, né, de tecnologia, é o mais presente, né? Mas a gente quer diversificar isso o máximo possível, né? Claro. E aí vem um negócio bacana, Gabriel, que é falar um pouco da rede, né? Assim, que quando a gente fala do centro de inovação, a gente está falando de uma célula que está aqui em Blumenau, né? E a partir dessa célula nós vamos atender os municípios da região. Mas nós temos outros 15 centros, dos quais 12 em operação. Isso. E cada um desses centros tem as suas características, né? Por exemplo, a gente tem lá um serviço chamado One Stop Shop. Se você tiver uma dor, se você tiver algum problema, né, leve esse problema para nós,
que lá a gente vai conectar com quem pode fazer para trazer uma solução para esse problema, né? Por isso o Conecta Anvi. Conecta Anvi, né? A gente vai conectar isso com o Gene Conecta, né? Certo. Que vai conectar necessidades de mercado com demandas. Conecta Anvi, embaixadores da inovação, né? Isso é do desenvolvimento regional, mas o Gene faz as conexões também de problema com solução. Né? Então, por exemplo, você tem qualquer problema lá no seu chão de fábrica, na área da química, por exemplo. Leva esse problema para lá e a gente vai buscar quem que seja capaz de buscar uma solução para isso. Ou que já tem uma solução, que possa ajudar a desenvolver uma solução e assim vai. E se a gente não acha ninguém aqui, a gente vai buscar isso na rede. Né? Os outros 15 centros, eventualmente, tem um especialista, tem uma solução para isso, a gente conecta com aquela solução. Eu sempre cito o exemplo do agronegócio. Né? Bacana. Então, se alguém vem com uma necessidade do agronegócio, a gente nem atende ele aqui, a gente conecta direto com Chapecó. Que essa expertise deles lá, todo o nosso oeste, né? Tem isso muito forte e desenvolvido. Então não precisa ficar reinventando a roda aqui. Conecta ele com lá e ele vai conexão, ter né? E aí nós estamos conectados com todos os centros daqui do estado, né? E com todos os hubs de inovação do Brasil, né? E através desse projeto de internacionalização também com os hubs lá de fora. Então a gente vai achar alguma solução para o indivíduo. O pessoal diz que a gente é meio maluco porque gosta de problema, né? O problema é a nossa matéria-prima, né? Tem que pensar justamente fora da caixa, né? Para conseguir alguma coisa. E esse diálogo entre os centros de inovação aqui de Santa Catarina é muito interessante. Isso é admirável. Isso é inclusive um diferencial que nós temos em Santa Catarina. Não existe nenhum ecossistema no mundo que tenha uma rede estruturada como a gente tem. De fato, bem estruturada. Vamos falar da Espanha. A Espanha tem isso muito bem desenvolvido lá na região da Catalunha e assim por diante, né? Sim. Mas está lá. É um centro de inovação, né? E que tem que atender a Espanha toda, eventualmente. Exatamente. Aqui não, a gente tem esse espalhado territorialmente em todo o estado. Claro, com certeza. E um dos projetos desse ano também é o De Guru para Guri, né? Vou ler aqui, que tem como missão promover e valorizar os nossos antepassados e fortalecer os laços intergeracionais, né, através da troca de experiências e do uso das tecnologias. Professor, qual que é o impacto disso para a sociedade? Esse é um dos projetos, um dos projetos sociais que nós estamos desenvolvendo. Certo. Né? Uma das funções que a gente tem lá é buscar projetos na área social. E são projetos inovadores na área social. Né? Porque existe aí um mito de que Santa Catarina a gente não tem problemas sociais. Nós temos muitos problemas sociais, muitos deles escondidos atrás dos morros, né? E a gente não trata eles. Mas tem. E aí, é claro que o poder público não tem braços para atender tudo isso. Né? Então, o poder público tem lá as suas atividades, né? As suas entregas, quando fala em projetos sociais. Certo. Mas são aqueles projetos padrões. Né? E a gente quer inovar isso. Então, dos projetos, que é o Guru para o Guri, nasceu com uma embaixadora que a gente tem, depois a gente pode falar um pouco dos embaixadores, de Indaial, né? Que desenvolveu lá um projeto intergeracional, que é assim, nós temos hoje, está acontecendo com os idosos, né? Os idosos estão se aposentando aí em volta dos 65 anos, com uma expectativa de vida indo para 90. Certo. E o que essas pessoas vão fazer com 1/3 da sua vida? Né? Muitas das soluções que tem hoje, assim, que é baile da terceira idade, fazer um passeio, jogar dominó na praça, é isso. Mas isso cansa, né? Cansa. E aí com os idosos nós temos que lembrar o seguinte, quando a pessoa se aposenta, a primeira coisa que ela perde é o seu sobrenome. Certo. Né? Você hoje é o Gabriel da Jovem Pan. Sim. O dia que você sair daqui, você vai perder esse sobrenome. Deve ser o Gabriel. Aí só Gabriel de alguma outra coisa. Isso. Então vai buscar outro sobrenome. Quando o cara se aposenta, ele perde isso. E junto ele perde grande parte da sua rede de relacionamentos, dos seus amigos, que muitos deles são do nosso ambiente de trabalho natural, né? E vai se afastando cada vez mais. Ele não é mais chamado para as reuniões, para os eventos, assim por diante. E essas pessoas, se não cuidarem, elas vão começar a sofrer muito porque eles passam a se sentir inúteis para a sociedade. Muitas vezes com as suas questões econômicas, financeiras, todas resolvidas, mas vão se afastando. E aí começa a sofrer, né? E os indicadores hoje de doenças
dos idosos, doenças mentais dos idosos é Sim. muito alto, né? Nós precisamos olhar isso. Por outro lado, nós temos uma geração dos jovens, né? Que muitos idosos ou muitos adultos criticam, né? Que é uma geração que não serve para nada, geração cristal e assim por diante. E a pergunta que a gente faz hoje é a seguinte: se essa geração não está legal, onde é que nós erramos? Porque quem criou essa geração foram os idosos. Exatamente. Tá. Então, onde é que nós erramos aqui? Então, esse projeto tem esse foco de juntar essas gerações, né? Com os idosos, contando suas histórias, levando suas experiências e assim por diante, e os jovens trazendo toda essa energia, né? Para que os idosos tenham contato com isso. Então, são momentos fantásticos, né? Que acontecem aí de juntar essa galera, né, dos dois lados. Então, é um projeto que a gente começa muito rapidamente, mas ele começa dentro do Centro de Inovação, a gente mostra o Centro de Inovação para eles, depois a gente vai para a escola e a gente está trabalhando com o pessoal aí do ensino fundamental e ensino médio, né? Então vai para dentro das escolas e lá a gente começa a falar de inovação, fala de empreendedorismo e assim por diante, né? Claro. E no final termina com o hackathon, em que eles trazem soluções para os problemas dos idosos e assim por diante, né? Então é um projeto muito bacana. Já está rodando em 2 municípios e a gente vai levar para os outros também. Que legal. Professor, e uma das suas falas recentes foi a seguinte, ó, também tivemos a aprovação do projeto pela FAPESC para a implantação do Laboratório Maker no prédio da CIB. O que isso representa? Isso. O que é o Laboratório Maker? O Laboratório Maker é um laboratório de prototipação, né, em que a Certo. gente tem todos aqueles equipamentos, uma série de equipamentos e virão aí, por exemplo, 5 impressoras 3D, cortadoras a laser, né, fresas e coisas nesse sentido, onde você pode fisicamente prototipar as coisas, né? Então a gente chama de espaço maker. E a FAPESC, então, nomeou 7 centros de inovação que vão ter o laboratório e um vai estar na própria FAPESC, né? Como nós não temos espaço físico, a gente vai usar o nosso porão hoje, que é um espaço que nós temos 500 metros quadrados lá que dá para ocupar, e muito grande, e a gente vai botar esse espaço lá dentro. E esse é um projeto para o ano que vem. Os equipamentos devem chegar aí no segundo semestre, mas até lá a gente vai preparar o espaço físico. Vai ser um espaço para fazer formação, para levar a comunidade como um todo e ir lá para aprender a mão na massa, fazer protótipos, né, físicos. Legal? Então a gente tem, além de todas as questões teóricas, né, que a gente acaba aprendendo e trabalhando, a gente também vai ter um espaço físico para isso. A FURB já tem alguns espaços desses. O próprio SESI tem um espaço maker lá do SESI, um espaço maravilhoso também, né, que é o maior da América Latina que eles têm aqui. Legal. Né? Lá eles trabalham muito a questão robótica, com também campeonatos mundiais de robótica, assim por diante. É mão na massa, é fazer as coisas acontecerem, né? Então Legal. isso a gente vai levar tanto para as escolas como para a comunidade como um todo, né? Professor, eu tenho um projeto, quero chegar até o Centro de Inovação. Como é que eu faço? Qual que é o processo? Hoje, como aquele espaço é público, a gente tem que submeter isso a um edital. Certo. Né? Então nós temos edital que a gente chama de fluxo contínuo, que estão abertos o ano inteiro, né? Ah, legal. Então, assim, se quer inovar, se quer fazer um novo empreendimento, né, entra no edital da incubadora e descreve lá o seu projeto. Então, diz, tem uma ideia assim, com essas características e tal. A gente vai analisar essa ideia lá e verificar se isso realmente é inovador. Se for inovador... Tem que ter inovação. Tem que ter Fazer inovação, jus ao nome, senão né? não justifica, né? Fazer jus ao nome. Exatamente. Porque senão você vai, por exemplo, na Praça do Empreendedor ou vai no Sebrae, pede ajuda lá para... Né? Mas claro. Se é inovador, então leva para lá, que lá a gente tem como ajudar isso melhor. Então, quer um negócio novo, entra no edital da incubadora. Eu tenho um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Então quero pensar alguma coisa fora da caixinha aqui mesmo, entra no edital de pesquisa e desenvolvimento. Ou um outro edital que é de inovação para empresas já existentes. Então, são as 3 formas de você levar projetos para lá. A gente analisa isso e, uma vez aprovado, está admitido para chegar lá, né, para entrar no nosso espaço. Se precisar de espaço, se não faz isso virtualmente. Se não tiver espaço, entra numa fila de espera. Né, e essa é a nossa angústia agora, né? Muita gente querendo entrar, né? Que é bom para o lado também, porque tem a pressão também de espaço e quem está lá dentro tem que começar a desocupar e tal. Então tem esses lados bons. Então essa é uma das formas da gente entrar lá. 2 outras, uma terceira forma é você ser, uma quarta forma, né? É você ser um patrocinador. Tá. Né? Então isso é comum nos hubs do mundo inteiro, em que o cara não precisa estar lá dentro do projeto, mas ele quer apoiar o projeto. Né? Então ele nos ajuda de alguma forma. Alguns ajudam com recursos mesmo, financeiros, outro com serviço, né? Nós temos um deles, por exemplo, que é a Unifique,
Unifique nos ajuda lá com toda a parte de segurança, de câmeras, com internet gratuita e assim por dentro. Ou seja, então ele passa a ser um apoiador nesse sentido, né? Então, e uma série de outros que nós temos lá, isso é bacana, né? E aí nós temos dois outros projetos, um deles que a gente chama de Gene Experts. Certo. Lembra que eu falei há pouco, você pode trazer qualquer tipo de problema lá que a gente vai buscar uma solução. Mas nós não temos gente lá dentro para resolver problemas de todo mundo, né? Então eu preciso saber quem pode fazer isso. Então qualquer pessoa ou empresa pode se inscrever no nosso projeto de Experts, dizendo no que ele é especialista, né? Então assim, cara, eu sou bom aqui em projeto de química fina, por exemplo, né? Sou doutor na área, pesquisador e tal, eu quero participar aí, porque se vier alguma demanda nesse sentido, ele pode ajudar. Então a gente analisa o currículo dele, né? Para não encher de picareta também, né? Sim. Tem que ter um mínimo de competência. E aí ele passa a fazer parte desse nosso grupo, né? Quando chega uma demanda, a gente chama ele atende aquela demanda e tal, né? E ele faz isso, e a contrapartida dele, porque ele pode se apresentar como consultor, né, ou Gene Expert. Eu sou especialista do Centro de Inovação. Isso para o cartão de visita de um consultor tem peso, né? Com certeza, mercado, um peso, né? muito grande. É grande. E a contrapartida dele é nos dar 4 horas de consultoria gratuita por mês, quando demandado. Certo. Então, agora eu preciso de uma palestra aqui sobre internacionalização. Vai? O cara vem, faz a palestra de forma gratuita. Para ele é muito bom, porque ele está exposto a um grupo de pessoas que está querendo, né, falar sobre esse assunto. Também, né? E excelente. é ótimo. E custa nada para a gente nessa... Exatamente. Aí depois, se ele é contratado, a gente está fora. Daí é uma questão de negócio entre o consultor e a pessoa. Muito bem. A gente conversou então, né, sobre o Centro de Inovação, mas eu acho que vale a pena destacar também quem que é o professor Udo Schroeder. Como que ele foi chegar até o Centro de Inovação? Legal. Bom, eu sou um jurássico da área de TI, né? Então, se a gente voltar lá no Big Bang, foi mais ou menos lá que começou, era só da década de 70, né? Que fiz o primeiro curso de programação que teve aqui em Blumenau, COBOL, que depois não serviu para nada, mas foi interessante. E aí tive toda uma caminhada aí, né? Trabalhei em bastante empresa aqui da região, nunca saí daqui, nunca tive necessidade. Então, na atividade empresarial foi isso, né? E depois eu fui para a academia, né? Fiz toda a minha formação lá, sou mestre e assim por diante. Fiz uma especialização fora do Brasil para falar justamente de empreendedorismo e inovação. E aí, quando terminei minha carreira na universidade como vice-reitor, né, e como pró-reitor de administração, e aí quando eu me aposentei, né, veio o projeto do Centro de Inovação e a gente acabou abraçando. Me apaixonei por aquilo lá, porque aquilo é sensacional, né? Não tem... Quem ainda não visitou o Centro de Inovação, por favor, nos procure lá, que vocês vão gostar muito do que nós temos lá dentro, né? Tivesse a oportunidade de ir lá. Sim, fui várias vezes lá. A energia legal que a gente tem lá dentro. E é isso que faz toda a diferença, né? As pessoas querem estar lá dentro pelas conexões que fazem lá dentro. Nós temos empresas centenárias com uma sala no lado de alguém que está trazendo uma ideia para começar a ser um negócio. Está plantando a sementinha ali. E eles se encontrando no elevador, eles se encontrando no café e assim por diante. E aí a troca de experiência e de conhecimento é que vale. É isso que tem de energia boa dentro do prédio, né? Eu gosto muito de lá. Eu gosto dessa inovação. Tem que ir lá, né? Fui algumas vezes lá para trocar ideia com o Léo, né? Que eu comentei ali da Solo. Legal. Que é meu amigo e realmente fiquei conhecendo mais, né, sobre a proposta ali do Centro de Inovação, né? Porque a gente tem uma visão de como é, né? Chega lá, você vê que, assim, é aquilo que você estava pensando e muito mais. Isso. Né? Tem muitas coisas ali que vocês oferecem. A gente estava comentando em off também que é um projeto do Centro de Inovação podcast. Isso, né? Exatamente. Podcast. Tem que comunicar isso melhor. E lembra, 70% da população de Blumenau ainda não sabe da existência de Centro de Inovação, né? Que exatamente. A gente tem que trabalhar bastante. Exatamente. Centro de Inovação fica ali pertinho do Campus 2, né? Isso. Campus 2 aqui. Campus 2. Na Rua São Paulo 3366, né? Vamos lá que a gente recebe vocês. E se permite, Gabriel, não sei como é que está o nosso tempo, mas eu queria falar um pouco do Conecta Anf. Vamos lá. Que é um projeto, dentro do projeto que veio do governo do estado, nós temos que fazer levar o Centro de Inovação Blumenau para a região da ANVI. Claro. Ou seja, a gente tem que ativar também o ecossistema de inovação e empreendedorismo nos outros municípios do entorno. Então, o Centro de Inovação Blumenau vai atender dos 14 municípios que nós temos na ANVI, né, a Associação dos Municípios do Vale Europeu, nós vamos atender 11.
Por quê? Porque em Brusque também tem um centro de inovação. E Brusque faz parte da ANV. Então, Brusque, Guabiruba e Botuverá serão atendidos por Brusque. Por Brusque. Os outros 11, certo. né, Blumenau e mais 10, serão atendidos por nós. E Certo. como é que a gente fez isso? A gente poderia ter ido para esses municípios, a gente ia ativar lá o ecossistema, né, e depois sair. E isso é um erro. Né? Sim. Assim, o que a gente fez? Nós resolvemos criar massa crítica em cada um dos municípios. Então imagina assim, Gaspar, o que nós vamos fazer em Gaspar? Então nós fomos lá e nomeamos pessoas voluntárias nesse primeiro momento, né? Um de cada uma das hélices pelo menos, né? Um do setor público, privado, assim por diante. E esse grupo que a gente chamou de embaixadores está criando agora lá todo um movimento para levar todos os conceitos que a gente quer de um centro de inovação naquele município, né? Então assim, isso foi muito bacana porque se a gente tivesse ido lá e tocado isso, provavelmente depois isso não ia caminhar de forma adequada, certo. porque nós temos que envolver a comunidade local nesse projeto, né? Então esse foi o movimento e hoje nós temos embaixadores em todos os municípios, né? E fazendo coisas assim fantásticas, né? Hoje nós vamos, inclusive a Gaspar hoje, que estamos lá lançando um projeto de um espaço de inovação junto com uma escola que vai ser um espaço fantástico, né? Para quem conhece o CIB, você vai ver que aquele espaço vai ficar melhor ainda, né? Assim, que é motivando isso, né? O espaço físico no começo não é importante. O importante é que a gente tenha os projetos e depois sim cria o espaço físico. Para não incorrer no erro de você criar um espaço e criar UPA, né? Eu já falei aqui. Você cria um espaço físico e não popula, depois não tem projeto lá dentro. Então a gente está começando a desenvolver os projetos e quando surgir a necessidade aí sim fazer o espaço. Gaspar vai sair com um espaço fantástico, o Timbó está se movimentando nesse sentido também de ter seu espaço lá, ou seja, você vai replicando essa ideia à medida que houver necessidade dos projetos locais, né? Muito bem. Professor Udo, obrigado, tá? Por ter aceitado o nosso convite para compartilhar um pouquinho mais sobre o Centro de Inovação. E, claro, parabéns, né, por estar hoje na presidência desse projeto tão fantástico que está levando, fomentando a inovação não só para Blumenau, mas também como para toda a nossa região aqui através da ANV. Legal. Eu que agradeço a toda a equipe do Jovem Pan aí. É bom estar aqui com vocês. Fazia tempo que eu não vinha para casa aqui. É muito legal. Muito obrigado pela oportunidade e estamos lá, né? Na hora que vocês precisarem do espaço, precisar fazer alguma coisa, o CIB está à disposição. Muito obrigado. Fechou. Conversamos então com o professor Udo Schroeder, ele que é presidente do Centro de Inovação aqui de Blumenau, que comentou sobre esse projeto, esse hub, né, do Centro de Inovação aqui em Santa Catarina, mais especialmente aqui também para Blumenau, que inclusive está completando seus 3 anos no próximo dia 17 de dezembro. Esse foi mais um episódio do Conecta Pan. Esses e outros episódios você acompanha em youtube.com/jovempanblumenau, assim como também todas as redes sociais no @jovempanblumenau. Eu sou o Gabriel Lângaro e até a próxima.